Vamos agora para mais uma questãozinha aqui de química sobre a parte de equilíbrio químico. Então, acompanha aí a questão. Assinale entre as opções abaixo a razão KP, KC relativa à reação. Aí deu a reação aí embaixo. Observe que KP é a concentração, é a constante de equilíbrio, perdão, com relação à pressão, tá certo? E KC é a constante de equilíbrio com relação às concentrações, ok, vestibulando? Então, acompanhando aí direitinho, vocês vão ver que nessa reação nós temos aqui, ó, o primeiro composto, ele está aí no estado sólido, ok? O segundo também e os outros dois no estado gasoso. Então, como há entre os produtos estados físicos diferentes, então aqui eu tenho um equilíbrio que a gente chama um equilíbrio heterogêneo. Tá certo? Então, lembre-se, não é mais um equilíbrio químico homogêneo, ele é um equilíbrio químico heterogêneo, porque existe mais de um estado físico. Observe que os dois primeiros compostos estão no estado sólido e os dois seguintes no estado gasoso, ok? Se isso ocorre, significa o que aí, vestibulando? Que nós temos que lembrar para vocês aquela expressãozinha, o que é que vai mudar em termos de KC e de KP. Para cá, para cá, para cá. De KP, a constante de equilíbrio em termos de pressão, você sabe que a pressão nós só vamos adotar nela, para a expressão dela, aquelas substâncias que estão no estado gasoso, tá certo? Porque você sabe que o efeito, se você tem aqui um recipiente no laboratório fechado, você tem um composto A no estado sólido, B no estado sólido, C no estado gasoso. Se você tem aí um recipiente onde você tem um êmbolo que você pode aumentar ou diminuir essa pressão ela vai sofrer influência maior exatamente nos compostos que estão o quê? No estado gasoso. Então, o KP, a constante do equilíbrio químico em termos de pressão, você só vai levar em conta os que estão no estado gasoso, ok? Porque mesmo se o líquido for muito volátil ou existir os vapores lá da substância que está no estado sólido, tá? São valores pequenos que terminam entrando dentro dessa constante na hora de fazer a conta, tá? Essa constante aí, ela já engloba esses valores, ok? Em outras palavras, você não precisa se preocupar com esses outros estados físicos, tá certo? Você pode rever essa matéria direitinho no seu apontamento que você vai lembrar lá que essa constante ela engloba esses fatores aí que eu falei. E a constante de equilíbrio em termos de concentração, porque KP em termos de pressão, a gente já viu que vai adotar no estado gasoso. E o KC, eu vou colocar nas expressões estado sólido aí? Também não. A concentração, a constante de equilíbrio em termos de concentração, você também só vai levar em conta o estado gasoso, ok? Você não vai se preocupar com essa parte do estado sólido, até porque se eu tenho lá o reagente no estado sólido, né, e ele está lá reagindo com outros reagentes, essa concentração desse reagente no estado sólido vai ser constante, ela não vai alterar, porque no estado sólido a densidade ali, a concentração dele para aquele material vai ser sempre constante. Então, pelo aquele mesmo motivo do KC, essa quantidade ela já vem dentro da concentração, ela vem dentro do KC. Ou seja, resumindo em outras palavras, você também para a constante de equilíbrio em função de concentração, você só vai utilizar os que estão no estado gasoso, ok? Então vamos voltar lá para a questão e dar uma olhadinha aí nela, do jeito que ela aí se encontra. Então vamos ver aí o que é que ela quer fazer aí, ok? Ele diz o seguinte: assinale entre as opções abaixo a razão concentração de equilíbrio em termos de pressão, KP, tá? Dividido pela constante de equilíbrio em termos de concentração. Aí ele deu a reação. Ora, só para lembrar, nós vimos que KP é igual a quem? Aí existe a expressão, a constante em termos de pressão é igual a constante em termos de concentração, R, que é aquela constante, e a temperatura elevada, ΔN. Então, essa formulazinha sempre vem no vestibular e vocês estão lembrados de sala de aula. Então, ele quer a relação entre KP e KC, ele quer KP dividido por KC. Vai ser igual a quem?
RT elevado a ΔN. Então, essa fórmula vem no vestibular, não é obrigado, mas o vestibular sempre coloca. E veja como foi que eu coloquei a solução. Kp, ó, é igual a quem? A constante de equilíbrio em termos de pressão é igual a Kc, R, tá aqui, que é uma constante, T elevado a ΔN. Ele quer Kp sobre Kc, então o Kc passei dividindo. Quem é ΔN? ΔN é o número de mols do produto menos o número de mols do reagente. Observe, voltando à equação, que no reagente eu tenho um número de mols igual a 2, só que está no estado sólido, então eu não levo em consideração as constantes, como eu expliquei para vocês. Tá? Aqui também está no estado sólido, então no produto, quanto vai ser o número de mols do produto? 0, porque só tem 2 mols, mas no estado sólido eu não levo em conta, no reagente, perdão. No reagente, todos estão aqui no estado sólido, então mesmo tendo o número de mol igual a 2, eu não vou utilizar porque está no estado sólido. E no produto eu tenho quem no estado gasoso? Eu tenho 1 mol aqui, ó, e 1 mol aqui. Então no produto eu vou ter 1 mol mais 1 mol, eu vou ter 2 mols. Então, indo lá para a equação, quem vai ser ΔN? ΔN é o número de mols do produto menos o número de mols do reagente. No produto, o número de mols deu quanto? 2. No reagente, eu não tinha mols, porque não tinha ninguém no estado gasoso. 2 menos 0 vai dar 2. Então, Kp sobre Kc é RT elevado a ΔN, e ΔN é 2. Então, nós teremos aí como opção a letra D. R vezes T elevado ao quadrado. Ok, vestibulando? Então, vamos voltar aqui rapidinho, tá? E vamos analisar agora o que é que o catalisador atua, o que é que o catalisador, qual a influência dele no equilíbrio químico. Então, bastante interessante esse ponto que eu coloquei aí para vocês, ok? Então, eu vou ler, tá? Para vocês ficarem aí atentos se cair questão de catalisador dentro de equilíbrio químico, que nós já vimos aqui catalisador para cá, nós já vimos catalisador aqui na aula que eu dei para vocês de cinética química. Nós vimos que o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, tá? Nós vimos que o catalisador aumenta a velocidade da reação porque ele cria um novo caminho para a reação, tá? Ele baixa o complexo ativado e criando um outro caminho, né? Como se para uma reação ocorrer, ela tem que subir um certo morro, ou seja, o reagente, mesmo tendo energia, eles têm que, ao colidir, atingir uma energia lá, tá? Atingir o complexo ativado dessa reação e se transformar em produto. Então, todo reagente tem energia, mas para ele se transformar em produto, ele tem que subir um certo morrinho, tá? Ele tem que atingir o complexo ativado daquela reação, tá certo? Essa diferença entre o complexo ativado e a energia do reagente a gente chama de energia de ativação. Então, toda reação tem essa energia de ativação que o reagente tem que adquirir para se transformar em produto, tá certo? É por isso, por exemplo, que a gasolina, ela não toca fogo de uma hora para outra. Você tem a gasolina ali e ela não desaparece. Por quê? Porque para a gasolina, eu tenho lá a gasolina, o hidrocarboneto, né? Tenho lá a gasolina, carbono e hidrogênio. Eu tenho o oxigênio aqui no ar. Eu tenho a gasolina aqui no recipiente, tenho o oxigênio aqui no ar, porque essa gasolina não pega fogo. Porque para pegar fogo eu preciso da gasolina e do oxigênio. Eu tenho os dois. Porque para essa reação ocorrer, ela tem que subir um certo morrinho, tá? A gente vai já mostrar aí no gráfico, já mostrei na semana passada, mas vamos ver aqui em equilíbrio também. Ela tem que adquirir uma certa energia de ativação, tá? Que pode ser aí, por exemplo, quando você coloca um fósforo aí, quando você provoca essa parte. Então, o reagente adquire essa energia de ativação e consegue se transformar no produto, ok? Então, o que é que ocorre aí, vestibulando? Quando ela se transforma aqui no produto, tá? O que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma influência de um catalisador que pode fazer com que um catalisador, ele participa da reação e cria um caminho mais rápido para o reagente se transformar em produto. Ele participa da reação, mas no final de tudo, né, ele não é consumido, tá? A gente já fez exercício aqui, mostrou inclusive o que ocorre com a camada de ozônio lá, com os radicais livres do cloro, e que ele participava e no final da reação total, ele do jeito que entrou saía, ok? Ele não é consumido, ele participa, mas não é consumido pela reação. Ok? Então, o catalisador, ele cria um novo caminho, ele baixa essa energia de ativação para o reagente se transformar em produto, ok? E no equilíbrio químico?
ele vai alterar. O que o catalisador altera no equilíbrio químico é isso que você tem que saber agora. Ele só vai alterar o tempo, tá, com que o equilíbrio químico é atingido, tá? Ou seja, nós vimos que para o equilíbrio químico acontecer, é necessário que a velocidade do reagente seja igual à velocidade do produto. Só que demora. Se você tiver um catalisador, essas velocidades elas são atingidas mais rápida. Então, a influência do catalisador no equilíbrio químico é exatamente isso. É o tempo. Se você tem um catalisador, né, numa reação reversível, né, de equilíbrio químico, se você tem um catalisador, significa que aquele equilíbrio químico vai ser atingido num tempo menor. Mas o catalisador, ele não melhora, ele não modifica a constante de equilíbrio, ele não modifica o rendimento da reação, ele não melhora o rendimento. Ou seja, se você quer formar, tem um reagente, quer formar um produto e quer pegar esse reagente e cada vez formar um produto maior, uma quantidade maior do produto, tá? Melhorar o rendimento dessa reação para que seu reagente lhe dê um produto, dê o que você está querendo e dê uma quantidade maior, isso chama-se o rendimento. O catalisador não influencia no rendimento. Lembre-se disso, é importante demais para o vestibular. Então vamos ler o que eu coloquei aí para vocês, vestibulando. Acompanha aí a leitura. Vamos lá na telinha. Influência do catalisador. Vimos no estudo da cinética química que um catalisador diminui a energia de ativação e, por isso, aumenta a velocidade da reação. Até aí tudo ok, certo? Quando a reação é reversível, a influência do catalisador se faz sentir tanto na reação direta como na reação inversa, como mostra o gráfico. Então, lembre-se disso. O catalisador, tanto atua na reação direta como na reação inversa, como mostra o gráfico. Vamos já ver o gráfico. Aumentando por igual as velocidades da reação direta e inversa. O catalisador diminui o tempo necessário para atingir o equilíbrio. O catalisador diminui o tempo necessário. Vestibulando? Bem bonitinho, certo? Mas eu vou reler. Você não está com esse material agora em casa, como eu disse, essa aula é ao vivo, e vocês só vão pegar essa aula aí no nosso blog daqui a alguns dias, tá? Ok? Então nós vamos reler para você acompanhar melhor ainda, já que você aí está sem o material. Tá aí o nosso blogzinho, você anota e depois assiste. Tem mais de 300 aulas lá para vocês, ok? Eu vou reler, vamos lá. Influência do catalisador. Vimos, eu dei a aula na semana passada e nós vamos revisar muito aqui até o último dia do vestibular com vocês. Vimos no estudo da cinética química, a velocidade das reações, que um catalisador diminui a energia de ativação e, por isso, aumenta a velocidade da reação. Quando a reação é reversível, ocorre nos dois sentidos, a influência do catalisador se faz sentir tanto na reação direta como na reação inversa, como mostra o gráfico abaixo, aumentando por igual as velocidades das reações direta e inversa. O catalisador diminui o tempo necessário para se atingir o equilíbrio. Reli, já tinha explicado, e olha aí, mas não altera o próprio estado de equilíbrio, isto é, não altera o rendimento obtido no processo, nem o valor das constantes de equilíbrio. Então, o catalisador não altera Kc, não altera a constante de pressão, não altera a constante da concentração e não altera o rendimento, ok? Aí eu botei o gráfico daí, ó. Sem o catalisador, a energia de ativação é essa aqui, maior, tá? E com o catalisador ela baixa, ó. Por isso que com o catalisador a velocidade, né, o tempo com que o equilíbrio é atingido é menor, porque eles vão ter que atingir uma energia menor. Então, lembre-se sempre que apareceu o gráfico, nós já fizemos isso aí para vocês, mas lembre-se que sem o catalisador vai ser o gráfico maior, tá? Esse gráfico aqui maior, essa energia que os reagentes têm que absorver. Aqui, esse ponto aqui é o complexo ativado. E com o catalisador esse gráfico cai, então os produtos aqui, ó, os reagentes estão aqui, tá certo? Eles têm um outro caminho para se transformar em produto. Beleza? Ok?